Leonardo, boa noite, tudo bem? Ah, eu acabei nem olhando quem é Silvia Navarro, você acredita, Leonardo? Eu anotei o nome dessa Silvia pra eu olhar e eu acabei não olhando. Vou anotar de novo. Quero saber quem é essa pessoa, fiquei curiosa. Vocês estão bem? Boa noite, Cleidson, tudo bem? Eu só vou dar um tempinho aí pra ver se mais alguém entra. Se não entrar, a gente já continua, tá? E o cachorrinho tá batendo aqui na porta. Vocês conseguem escutar? Se estiver escutando e estiver atrapalhando, eu vou pedir meu esposo pra descer ele. Tá atrapalhando o cachorrinho batendo na porta? Expulsei ele hoje do quarto, mas ele fica assim, ó, arranhando. Vou abrir a porta. Tá não, Leonardo? Posso continuar? Tá ok? Então tá. Porque, gente, eu não sei se vocês já me acompanharam aqui em algumas outras lives, mas eu tenho 7 Yorkshires. E se eu deixo eles entrar onde eu faço a live, às vezes eles ficam quietinhos, às vezes não. E hoje eu deixei eles lá de fora e eles estão que arranham a porta, sabe? Estão batendo pra caramba. Mas vamos ver se a gente consegue continuar. Se a gente seguir eles, atrapalhar, eu abro a porta para eles entrar e a gente vê o que faz. Bem, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre resistência à insulina, né? Até fiz uma colinha aqui de roteiro para eu não me perder. Resistência à insulina é precoce a grandes patologias. Já conheci quase todos. Você participou da primeira live, Cleidson? Na primeira live eu apresentei 3, né? Que foi o Fofão, foi o Preto e a Caçulinha. Faltam ainda 4 para você conhecer. Rogério, Gedeon tá fazendo janta. Alguém tem que fazer janta nessa casa, né? Por isso que ele tá lá. Se ele não estivesse em casa, os cachorros estavam comportados. Mas como ele está, tá essa bagunça toda. Mas vamos seguir. Oi, Denis, boa noite. Pessoal, então tá, vamos começar. Hoje nós vamos conversar sobre resistência à insulina, né? Resistência à insulina é precoce a várias patologias, várias disfunções. Se a gente não detectar uma resistência à insulina e não cuidar disso para reverter essa situação, o paciente ele pode evoluir aí para várias patologias. Dentro dela, diabetes, em seguida uma doença cardiovascular, ele pode vir a desenvolver também a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é o conjunto de várias patologias. Quando o paciente tem, deixa eu ver o volume, quando o paciente tem pressão alta, diabetes, que ele está inflamado e que ele tem gordura localizada que vai aumentando essa inflamação, então tudo isso vai causando vários distúrbios e evoluindo ele para síndrome metabólica. Então a síndrome metabólica, a resistência à insulina, antigamente nós pensávamos e nós desconfiávamos que o paciente pudesse ter uma resistência à insulina quando o paciente era um paciente obeso. Hoje em dia, isso já caiu por terra. Hoje em dia, o paciente ele pode ser magro e ter uma resistência à insulina. Ele pode ser gordo e ter uma resistência à insulina. O paciente, ele pode ou não ter gordura localizada. Então, aquilo vai desenvolvendo. Aí, quando a gente tem uma resistência à insulina, que aquilo vai evoluindo, a gente pode ter uma diabesidade, né? Esse nome é um pouco novo. O que acontece? É muito comum nós termos a junção do diabetes com a obesidade. E a obesidade é um dos fatores que faz com que aumente aí a tendência da resistência à insulina. Então vamos entender o que é resistência à insulina para que a gente consiga partir aí desse princípio. Se o paciente tem uma ingestão muito alta de carboidratos industrializados, de açúcar, faz o consumo de álcool, é um paciente sedentário, esse paciente ele começa a ingerir mais
mais substâncias, assim, mais calorias do que o que ele gasta como energia. Quando a gente se alimenta, vamos pensar de glicose, por exemplo, que é o que a gente utiliza como fonte de energia mais rápida, né? Então, quando a gente se alimenta de um carboidrato, esse carboidrato ele é quebrado aí até se transformar na glicose. Essa glicose, eu preciso que a insulina pegue essa glicose e coloque ela dentro da célula. Dentro da célula, essa insulina ela vai sofrer várias reações bioquímicas e lá dentro da mitocôndria, ela vai ser convertida em ATP. E é esse ATP que vai gerar energia para a gente poder desenvolver as nossas funções. Então, o nosso corpo, muito sabiamente, ele entende que nós temos horários de refeições. Então, assim, a gente se alimentou, naquele momento o nosso corpo enche de glicose, consequentemente o nosso pâncreas, ele libera insulina para poder fazer o trabalho com essa glicose e levar essa glicose para dentro da célula. Quando a gente utiliza as glicose, o açúcar, a energia que a gente precisa, o nosso corpo, ele sabiamente, ele guarda um pouco dessa glicose em forma de glicogênio para no momento que nós estivermos em jejum e nós precisarmos de energia, a gente pegar esse glicogênio, jogar na corrente sanguínea e utilizar. Onde que é esse estoque de glicogênio do nosso corpo? São duas situações, dois sítios. No fígado e no músculo, na musculatura. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente expande a nossa musculatura, mais acúmulo e mais... acúmulo não é a palavra, mais depósito de glicogênio esse músculo tem. Então essa é a forma que o nosso corpo tem de guardar, de economizar aí essa glicose para quando nós precisarmos. Portanto, se a gente tem uma alimentação errada, de muito carboidrato industrializado, processado, aliás, de açúcar, enfim, esses alimentos que são ricos em carboidratos leves, que a gente chama de carboidratos de fáceis de digestão, chega uma hora que nosso estoque de glicogênio, ele já está muito cheio. E as nossas células, elas têm uma capacidade de uma quantidade limite de conversão dessa glicose. Por exemplo, as nossas células musculares, elas conseguem, por exemplo, armazenar e converter para ATP, tá? Até 2.000 moléculas de glicose. Passou disso, elas não conseguem mais. Porque as nossas moléculas, as nossas células musculares, elas possuem aí por volta aí de umas 2.000 mitocôndrias. Já nossas células de gordura, que são os adipócitos, elas possuem somente 40 mitocôndrias. Então, se você pegar uma célula que tem 2.000 mitocôndrias e uma célula que tem 40 mitocôndrias, a célula que possui 2.000 mitocôndrias, ela consegue converter muito mais glicose em ATP. Agora, quando o nosso estoque já está cheio, essas células não precisam mais ficar fazendo essa conversão. E aí o que entende? Aí chega uma hora que a gente começa a produzir insulina, só que a célula, para uma maneira de ela avisar pra gente assim, olha, eu já não tô mais conseguindo receber as glicoses para fazer ATP, você precisa parar de me mandar glicose, ela meio que muda a forma do receptor de insulina na parede da célula. Aqui nós precisamos abrir um parêntese bem interessante. Quando eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade, que o professor de fisiologia foi explicar sobre glicose e insulina, ele deu um exemplo assim, de um caminhão cheio de coisas que a gente entendeu que era glicose, aí a insulina pegava esse caminhão e levava para dentro da célula. Com esse desenho que ele colocou no quadro, com essa analogia, eu entendi que a insulina pegava a glicose e colocava ela dentro da célula. Portanto, não é tão bem assim. A célula, ela possui na membrana externa dela receptores para encaixar a insulina. Quando a insulina, ela encaixa nesse receptor da célula,
ela faz com que a GLUT4 saia do interior da célula, do interior do citoplasma, e vá para a periferia, mais próximo da membrana, mais próximo da parede da célula. A GLUT4 é o transportador de glicose. Então, o que ela faz? Quando ela chega ali na periferia da célula, ela é como se formasse um canudinho. E esse canudinho está ligando o meio externo com o meio interno da célula. Então, quando a insulina ela gruda na membrana da célula, ela ativa esse GLUT4 para ir lá para a célula, aí a glicose entra. Então, nós precisamos de ter a insulina e precisamos de ter a ativação desse GLUT4. Para que a insulina para que ela consiga chegar perto da célula e grudar no seu receptor, reconhecer o seu receptor e fazer ali o contato, nós precisamos de ter alguns minerais essenciais. Esses minerais são manganês, magnésio, cromo. Se nós tivermos deficiência desses minerais, a gente dificulta o trabalho da insulina grudar nesse receptor. Então, avaliar do paciente esses minerais são essenciais para que a gente tenha noção se nós precisamos de suplementar isso ou não, porque na ausência desses minerais, o paciente não consegue exercer perfeitamente esse ciclo da insulina e da glicose, e com isso o paciente pode vir a acumular um excesso de glicose na corrente sanguínea. Um outro parêntese, o pâncreas, ele produz insulina, mas para a insulina ela sair de dentro do pâncreas, eu preciso que a vitamina D seja ativada. Aí essa vitamina D ela vai ativar o cálcio vai entrar no pâncreas. Quando o cálcio ele entra no pâncreas, ele despolariza o pâncreas e faz com que saia a insulina. Ou seja, se nós tivermos deficiência de vitamina D, esse ciclo do cálcio entrar dentro do pâncreas, liberar a insulina, isso não acontece ou acontece de forma ineficaz, pouca. Portanto, a gente precisa também avaliar a vitamina D desse paciente para que esse paciente consiga fazer esse ciclo perfeito. Nós, seres humanos, nós somos tudo interligado, todas as células, todas as funções dependem uma da outra. Então, para que a gente tenha uma menor chance de termos resistência à insulina, a gente precisa de ter esses minerais. Então, primeiro começa com o hormônio D, que é uma vitamina D, né, que é um hormônio. Precisamos de estar com em dia manganês, magnésio e cromo também para exercer essas funções. Então então já que vocês entenderam um pouquinho então de como que funciona esse ciclo vagamente aí da glicose e da insulina, nós temos que pensar assim: quando esse paciente, quando essa célula está recebendo muita glicose e mais do que o que ela consegue converter, metabolizar e transformar aquilo em ATP, ela deforma, ela modifica o receptor da insulina. De forma que quando esse receptor chega próximo da célula, ele não consegue se encaixar. Com isso, começa a ter muita glicose na corrente sanguínea. Glicose na corrente sanguínea, ela não serve para nós como energia. Nós só conseguimos utilizar a energia da glicose, ela só é benéfica para nós quando ela entra na célula, quando ela é ativada através do mitocôndrias, metabolizada e transformada em ATP. Portanto, quando nós começamos a ter o excesso de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas entende assim: eu já produzi insulina, eu já liberei insulina na corrente sanguínea e mesmo assim tem muita glicose fora das células. Então o pâncreas faz o quê? Produz mais insulina. A insulina, ela é um hormônio essencial para nós, portanto, em níveis fisiológicos. Quando a insulina ela está muito baixa, a gente tem o diabetes do tipo 1, que é quando nós temos pouca insulina para muita glicose e essa insulina não está conseguindo entrar na célula e ser metabolizada.
Quando nós temos a insulina muito alta e ela não consegue fazer com que essa glicose entre na célula, esse excesso de insulina no corpo, a insulina alta, ela é pró-inflamatória. Ou seja, ela estimula a inflamação do nosso corpo. Quando a gente tem o excesso de insulina, então, ela começa a liberar a interleucina 6 e o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Essas duas substâncias são citocinas altamente da cascata de inflamação. É como se elas fossem o topo da cascata de inflamação. Quando elas são ativadas, desencadeia todo um processo inflamatório. A liberação dessas citocinas faz com que a célula, que tem a capacidade de receber o receptor, que receber a insulina, mude ainda mais a sua forma. Ela fica inflamada e ela muda o receptor, muda o formato, ela inativa o receptor de insulina. Quanto mais inflamação nós temos, mais dificuldade a insulina tem de grudar no seu receptor, de anexar no seu receptor. Com isso, nós vamos tendo o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. E o pâncreas faz o quê? Produz mais insulina para tentar converter essa situação. E isso vai gerando um ciclo vicioso, porque nós temos muita glicose que não entra na célula, o pâncreas produz mais insulina, que não consegue encaixar no seu receptor, porque a célula criou uma resistência àquela insulina, criou uma dificuldade ali. Com isso, vai gerando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório libera mais citocinas. Quanto mais inflamação, mais a célula se defende, criando obstáculo, mais resistência para o receptor da insulina, e isso vai virando um ciclo. Então, quando o paciente ele tem o excesso de glicose na corrente sanguínea, ele se torna um paciente glicado. Então, aí começam a surgir várias complicações, porque ele é um paciente inflamado. Essa inflamação está fazendo com que a célula tenha dificuldade de reconhecer a insulina. Essa dificuldade estimula o pâncreas a produzir mais, e esse paciente é um paciente que tem excesso de açúcar. Excesso de açúcar causa a glicação. Fora o fato do paciente ter a glicação, quando o paciente ele tem o excesso de açúcar na corrente sanguínea, o sangue desse paciente fica mais grosso, mais denso. Então, a circulação desse sangue por todo o organismo fica mais deficiente, fica mais lenta, fica mais prejudicada. Então, esse paciente começa a ter edema, ele começa a ter dificuldade de circulação. Essa dificuldade vai fazendo com que o paciente tenha uma produção maior de telangiectasia nas pernas, dos vasinhos, das varizes nas pernas. A pele responde muito a esse processo inflamatório. Uma das queixas, não é uma das queixas, o reflexo dessa inflamação sistêmica que o paciente tem no corpo, na grande maioria das vezes responde na pele. E uma das coisas mais comuns que nós percebemos no paciente quando ele está com resistência à insulina é a quintose nigrans, que são aquelas manchas que ele vai criando escura, geralmente em regiões de dobra, então nas articulações, no pescoço, é como se fosse sujeira. A gente olha e vê aquelas linhas, aquelas marcações no paciente, dá a sensação de sujeira. Aí o paciente pode vir a ter diferentes tipos de mancha em todo o corpo, em todo o organismo. Ele pode ter também mais pinta. Como essa pinta que eu tenho aqui, o paciente pode vir a ter várias pintas em todo o corpo, em todo o rosto, principalmente nas costas. Isso é um reflexo de que aquele corpo está entrando ou já está em um quadro de resistência à insulina, já está aí inflamado. Nós temos que pensar que o pâncreas, ele trabalha com 3 órgãos em conjunto. Então, eles formam uma tríade, que é o pâncreas, a tireoide e as adrenais. As adrenais, elas controlam o estresse, a tireoide controla o metabolismo e o pâncreas, ele controla a glicose. Se um desses 3 sistemas não estão funcionando perfeitamente, atrapalha os 3 sistemas.
Ou seja, o paciente ele começa, geralmente o mais comum é ele ter uma resistência à insulina, porque é o mais fácil. Quando ele começa a acometer esse órgão, que é o pâncreas, que é o que controla aí a glicose, ele consequentemente interfere nos outros pâncreas, nos outros órgãos, que são a tireoide e que é a adrenal. Com isso, o paciente vai desenvolvendo um descontrole no organismo, porque uma vez que acomete a tireoide, e é a tireoide que é responsável pelo metabolismo, então esse metabolismo ele fica cada vez mais lento, vai faltando nutrientes para esse metabolismo. Então a tireoide ela começa a entrar num quadro de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo, mas o mais comum é o hipo. Por quê? Porque como está faltando nutrientes, essa tireoide ela começa a não ter matéria-prima suficiente para produzir os seus hormônios essenciais. Fora também que quando esse corpo ele está inflamado, a tireoide ela começa a responder também com essa inflamação. O organismo inflamado, ele geralmente acumula-se mais metais pesados, ele acumula cloro, algum tipo de substância que não é benéfico para a tireoide. Então a tireoide ela começa a tentar produzir T4, mas como ela não tem a matéria-prima suficiente para produzir o T4, ela acaba não conseguindo fazer essa conversão. Aí ela olha para ela e fala assim: que molécula é você? Você parece um T4, mas você não é um T4. E aí, com isso, a tireoide começa a atacar ela mesma, a produzir anticorpos contra ela mesma. Aí nós vamos começar a ter as doenças autoimunes. As doenças autoimunes, geralmente, ela começa na tireoide. É o órgão, é a glândula mais comumente afetada, é uma das primeiras a ser afetada. Uma vez que a tireoide ela foi agredida e ela está inflamada, o que acontece? O corpo começa a inflamar e começa a tentar combater aquela doença autoimune, produzindo mais anticorpos contra o próprio corpo. Então a gente começa a ter vários processos de doenças autoimunes provenientes de um corpo inflamado. Enquanto o paciente ele está tendo esse nível de inflamação, se não for diagnosticado e reconhecido a tempo, esse paciente evolui para um diabetes do tipo 1. Por quê? Pensa aqui comigo. O diabetes tipo 1 é quando o pâncreas não produz insulina o suficiente para pegar a glicose e colocar dentro da célula. Portanto, o pâncreas, ele está lá, produzindo insulina incessavelmente. Por quê? Porque ele entende assim: nossa, eu estou produzindo insulina e ainda tem muita glicose. Vamos produzir mais insulina. E ele fica aí nesse ciclo. Chega uma hora que ele já cansou de produzir insulina e ter muita glicose, que ele fala assim: eu vou parar de produzir insulina, porque eu tenho produzido, tenho trabalhado e ainda tem muita glicose. Então eu vou parar de produzir insulina. E aí o pâncreas ele vai entrando em falência, em declínio de insulina. Quando ele para de produzir insulina, aí o paciente pode evoluir para um diabetes do tipo 1. Aí ele se torna um paciente insulino dependente. Só que para tudo isso, gente, há um longo caminho, há muitos anos, há uma longa jornada e depende também do ritmo, dos hábitos que esse paciente tem. Quando diagnosticado que esse paciente está com a resistência à insulina, é muito fácil a gente controlar isso. Nós temos recursos para poder conseguir converter essa situação de uma forma muito satisfatória, desde que o paciente colabore conosco. Se o paciente não colaborar conosco, a gente também não consegue fazer nada sozinho. Tudo depende do paciente, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria falar com vocês em relação a isso. Uma coisa muitíssimo importante que eu anotei aqui, que isso é para nós que trabalhamos com estética, isso é fundamental. O porquê que o paciente que ele tem resistência à insulina, ele geralmente vai começando a ter o acúmulo ali na região do abdômen, né? O acúmulo também de gordura visceral, que é dentro aí dos órgãos, que é internamente. E o porquê que ele aumenta triglicérides. Lá na célula, vamos tentar voltar o raciocínio lá para a célula. Uma célula que tem muita mitocôndrias, ela tem aí
umas 2.000 mitocôndrias. Mas digamos que essa célula recebeu muita glicose, mais do que o que ela consegue metabolizar e converter em ATP. Quando essa célula está saturada, ela está cheia, está transbordando glicose, ela não consegue mais trabalhar, que ela já até deformou o receptor da insulina lá na sua membrana externa, essa célula já tem tanta glicose, o glicogênio já está tão lotado que esse excesso de açúcar, o organismo entende assim, não, está sobrando glicose. O nosso corpo já armazenamos glicogênio em todo o músculo, em todo o fígado que é possível. Então, o que a gente vai fazer nesse excesso de glicose? Ele começa a acumular essa glicose em forma de gordura. Aí essa gordura vai acometer as vísceras, essa gordura pode começar a ter aí gorduras localizadas na região externa, que é o famoso culote, debaixo assim esse cantinho aqui que eu esqueci, acumula-se muito também nas costas, ao redor da barriga. Então o paciente começa a ter esse acúmulo aí de gordura localizada. E o triglicérides desse paciente geralmente dá elevado. O triglicérides, gente, é um exame laboratorial super simples, comumente pedido aí para a grande maioria dos profissionais, e ele nos passa a seguinte informação: o quanto de lixo que o paciente está ingerindo. Eu amo o triglicérides, porque eu converso com um paciente que tem melasma, por exemplo, ou que tem espinha, ou que tem as duas coisas juntas, enfim, qualquer disfunção de pele. A primeira coisa que eu penso é, esse paciente está inflamado, bate na hora na minha cabeça. Então eu vou começando a conversar, a investigar esse paciente, eu vou conduzindo a minha anamnese de forma que... Desculpa. Eu vou conduzir na minha anamnese de forma que eu consigo saber o que está de errado na alimentação do paciente, onde que ele está pecando para estar causando essa inflamação toda. E geralmente, quando o paciente passa comigo pela primeira vez, é assim, o paciente é perfeito. Ele é tão perfeito que eu fico pensando o que ele está fazendo ali comigo, já que ele é tão perfeito. O paciente geralmente quase não come muito açúcar, tem uma alimentação invejável, quase todos passam a filé de frango e salada, quase não comem pão, refrigerante faz anos que não toma, bebe muito de vez em quando. É um paciente que você tem, olha assim, fala assim, nossa, invejável. Aí quando você olha os exames laboratoriais, o triglicérides está lá em cima. Aí eu falo assim, pois é, então, sabe aqui esse triglicérides? Esse exame, ele me mostra o tanto de lixo que você está comendo. Ele me fala o tanto de carboidrato industrializado, o tanto de açúcar, doce de uma forma geral, o tanto de refrigerante que você está comendo, tanto de álcool. E aí eu vou citando as porcarias que eu sei que causam inflamação. Aí nessa hora, quando eu mostro o exame para o paciente, quando eu falo assim, olha, você está vendo esse resultado aqui? Esse resultado está dizendo que você realmente come muito lixo. Aí nessa hora o paciente muda a versão. Aí a anamnese toma outro rumo. Não, sabe o que é? Eu como um pãozinho de manhã, eu gosto de comer um doce depois do almoço, eu tomo refrigerante dia sim, dia não, finais de semana eu tomo uma cervejinha. Então assim, aí começa a mudar a anamnese do paciente. Então os exames laboratoriais, eles conseguem muito nos direcionar para um caminho, tanto para orientar o paciente ou não, mas para a gente também nos defender em relação aos nossos argumentos. Porque um paciente que tem uma disfunção de pele, principalmente mancha, esse paciente ele está inflamado. E se nós não desinflamarmos esse paciente, nós não vamos conseguir recuperar aquela mancha. Nós não vamos conseguir melhorar a hidratação da pele do paciente, não vamos conseguir que o nosso botox dure aí pelo menos 4 meses, que é o tempo mínimo que a gente gostaria que ele durasse. Então tudo isso são procedimentos, são argumentos que nós temos que ter para com o paciente, porque o paciente às vezes não, na grande maioria das vezes, o ser humano de uma forma geral, a gente gosta de pôr a culpa em alguém. É mais conveniente colocar a culpa em alguém. Então, quando o paciente nos procura para realizar algum procedimento estético e a gente sabe que aquilo não vai ter um resultado tão satisfatório porque o paciente está inflamado, porque o paciente está num quadro de diabetes ou está num quadro de resistência à insulina, enfim, esse paciente geralmente, quando não obtém o resultado almejado, ele nos culpa. Ele fala assim, eu paguei o preço que você pediu, você fez o procedimento que você queria e eu não obtive o resultado que eu queria. Então ele nos culpa.
Quando nós estamos com os exames laboratoriais em mãos e que a gente consegue mostrar para esse paciente que as condições dele são aquelas, e se nós não melhorarmos aquelas condições, nós não vamos ter um resultado tão satisfatório, o paciente ele começa a nos ajudar. Então, por isso que eu acho muito importante quando o paciente, principalmente para mancha, acne também adolescente é interessante, mas para mancha é o que há. Paciente que tem mancha já é um paciente adulto. Esse paciente, geralmente, quando ele faz os exames e que a gente mostra para ele o tanto que ele está inflamado e como que a saúde dele está danificada, é um paciente que colabora para nos ajudar. Então, a resistência à insulina é um paciente que geralmente tem manchas de pele e que se nós não evoluirmos isso para um lado satisfatório, se nós não ajudarmos o paciente a corrigir essa resistência, ele vai evoluir para um diabetes. E aí sim ele vai ser um paciente muito mais glicado. Se ele já estiver com muita glicação, que geralmente já vai estar, esse paciente, a hemoglobina dele não consegue levar o oxigênio de uma forma satisfatória para o corpo. Então o sangue desse paciente já é um sangue mais grosso, mais denso, a circulação já é mais difícil e ainda temos a glicação, ou seja, o sangue é lento e com pouco oxigênio. Então, nessa situação, fora a parte de edemas, de manchas, de aumentar varizes desse paciente, aumenta a olheira, bastante olheira do paciente também aumenta muito. Fica muito atenta que pacientes geralmente que têm uma tendência a ter resistência à insulina, ele tem olheira com bolsa, porque ele não está conseguindo drenar aquela região de uma forma satisfatória, então geralmente fica muito flácido e ele acumula bolsa, que a gente não sabe se é bolsa de gordura ou se é bolsinha de água, mas geralmente é bolsinha de água que ele não consegue drenar, tá? Porque a circulação dessa região é uma circulação muito fina, os vasos sanguíneos aqui são muito fininhos, então se o sangue está muito grosso, está muito concentrado, a gente tem uma dificuldade com o fluxo. E aí o sangue vai começando a sair o líquido, a extravasar o líquido do vaso sanguíneo e acumula aí as bolsas. Fora também que quando ela começa a ter bolsa e ainda ficar escura, significa que está ainda mais agressivo, porque já está faltando muita oxigenação naquela região. Então a gente precisa de controlar aquilo. Um paciente que está nesse estado, qualquer procedimento que você faz nos olhos, seja eles invasivo, manual, enfim, esse paciente tende a ter um edema muito maior. Tipo assim, você faz um procedimento em qualquer paciente. O paciente tem um edema talvez normal ou talvez nem tem edema, e aquele edema cessa de acordo lá com o procedimento que você fez. Um paciente que esse edema ele começa a ficar maior, mais intenso e mais longo do que o que a gente gostaria, é um paciente que está com dificuldade de circulação nessa região. Se a gente não controlar a oxigenação desse paciente e o fluxo sanguíneo, esse paciente não vai responder bem ao procedimento. Então aí qualquer coisa que você fizer aqui, fora que vai ter um edema mais agudo, ele ainda pode desenvolver uma flacidez. Por quê? Porque aí causa o edema causa aquele estufamento da pele e quando aquilo volta, quando aquilo regride, geralmente volta com flacidez. Por quê? Porque o colágeno e a elastina desse paciente não está trabalhando de forma satisfatória. Esse paciente está inflamado, ele está tão intoxicado que ele não está conseguindo produzir colágeno e elastina. Então, às vezes você coloca a mão no paciente para resolver um problema e você cria outro problema. Aí o paciente fala assim, nossa, mas eu não tinha essa flacidez. Eu tinha bolsa, meu olho parecia um panda, mas eu não tinha essa flacidez. Então, você piora o problema do paciente. Então, investigar como que está as funções metabólicas desse paciente é uma prevenção para diminuir as suas iatrogenias, diminuir as suas complicações, diminuir as intercorrências. Claro que a gente tenta controlar essas intercorrências da melhor forma possível, mas às vezes você faz a mesma técnica em vários pacientes, tem uma mão muito boa para fazer aquele determinado procedimento, mas o paciente desenvolve tendo uma reação que é diferente do que você está esperando. E aí você fica assim, onde foi que eu errei? Não, você não errou. O metabolismo do paciente não está trabalhando a seu favor. E isso você consegue descobrir através dos exames laboratoriais. E o bacana, gente, que o organismo, quando eu falo em exames, é assim,
A grande maioria das funções metabólicas do nosso corpo, elas só não estão funcionando adequadamente se o nosso corpo estiver com ausência de nutrientes, de matéria-prima para desenvolver aquela função. Igual agora há pouco, no começo da live, eu comentei com vocês que para a insulina poder encaixar no seu receptor, eu tenho que ter magnésio, manganês e cromo. Para a insulina poder sair de dentro do pâncreas, eu preciso que o cálcio entre. Para o cálcio entrar, eu tenho que ter a vitamina D. Então, assim, esses nutrientes são essenciais. Então, quando a gente faz os exames laboratoriais, que a gente verifica que o paciente está com alguma disfunção metabólica ali, muitas das vezes, a gente suplementando esse paciente, a gente consegue resolver aquele problema. E a questão é onde suplementar, por que suplementar, quanto suplementar e qual é a concentração que a gente deve de suplementar. Então, tudo isso são informações que a gente precisa de estar ciente para que a gente consiga oferecer para esse paciente um tratamento muito mais completo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Acho que era tudo, era só isso tudo que eu falei pra vocês, né? Ah, mas então agora vamos pensar no seguinte. Vocês fizeram os exames do paciente, você descobriu que aquele paciente sim possui uma resistência à insulina, porque não dá pra gente descobrir isso sem os exames, tá? Igual eu falei pra vocês, no passado, nós acreditávamos, né, que eram os pacientes que eram obesos que tinham uma resistência à insulina. Os pacientes que são obesos, eles certamente são resistentes à insulina. Isso é fato. Agora, a questão é que isso pode acontecer com pacientes que não são obesos. Quando o paciente tem uma gordura localizada, está um pouquinho fora acima do peso, que ainda não é considerado uma obesidade, muito menos uma obesidade mórbida, esse paciente que tem aí essa gordurinha a mais, essa gordurinha, ela libera substâncias que são altamente inflamatórias. O órgão, o tecido adiposo, ele é um órgão excretor de hormônios, excretor de substâncias. E grande parte dessas substâncias, exceto uma delas, é benéfica. O restante, todas é maléfica. Então, se ela é maléfica, ela faz com que o nosso organismo fique inflamado. Essas substâncias aumentam a inflamação. Quanto mais o paciente tem resistência à insulina, mais ele vai acumulando gordura nas vísceras, vai acumulando gordurinhas localizadas no corpo e vai aumentando o triglicérides. Isso vai fazendo com que ele aumente o processo inflamatório. E aí o tecido adiposo, conforme ele vai aumentando, acumulando as células adiposas, essas células vão produzindo mais citocinas inflamatórias. Então aquilo vira todo um ciclo. Consequentemente, esse paciente, ele não consegue, se não tiver orientação, se livrar disso. E é uma doença altamente silenciosa. Para vocês terem uma ideia, o meu esposo, ele é magro, ele não é gordo. Toma uma cervejinha, toma bastante cervejinha às vezes. E aí ele tem um pouquinho, gente, um pouquinho de uma barriguinha ali. E a gente foi olhar os exames dele, ele estava resistente à insulina. E se você olha para o perfil dele, se você olha apenas para o corpo dele, você pensa assim, não, você não tem nunca resistência à insulina, porque você é magrelo, é um palito, certo? E não, ele estava resistente à insulina. Por que que isso acontece? Porque ele estava numa alimentação errada e isso estava aumentando os triglicérides dele. Então chegou uma hora que o pâncreas dele não conseguiu, que a glicose dele estava tanto em excesso que não estava conseguindo fazer, que a insulina não estava conseguindo colocar essa glicose dentro da célula. E é um paciente que tem um corpo magro. Então, quando vocês pensarem assim, eu vou avaliar o perfil desse paciente, o perfil de resistência à insulina, somente em pacientes gordos. Não, gente. Se o paciente puder fazer, faça em todos os pacientes que vocês veem que tem disfunções de pele. Paciente inflamado, que mancha, com muita acne, que tem aí a pele muito ressecada, muita oleosidade. Paciente que está com queda de cabelo absurda, que está com as unhas frágeis. É importante verificar isso.
Então não pense que nós aqui teremos pacientes com obesidade mórbida para ele estar resistente à insulina. Não, o paciente que está com resistência à insulina é o paciente que está lá no seu consultório reclamando de uma gordurinha localizada, que quer fazer uma intradermoterapia, que quer fazer aí o ultrassom, ou que quer fazer também uma criolipólise, qualquer coisa para eliminar aquela gordurinha. Esse paciente é um paciente que é bom investigar como que estão as funções metabólicas dele. Aquele paciente magrelinho, igual a mim, eu sou muito magrela, que te procurou, mas que tá com o rosto muito manchado, e o paciente relata assim, nossa, o meu melasma nunca teve tão forte, ele nunca teve tão evidente, eu passo maquiagem, ao invés de esconder, parece que evidencia ainda mais. Esse é um paciente que você tem que avaliar como que está o perfil de resistência à insulina dele, que é um paciente que tem uma tendência enorme a estar com resistência à insulina. Então, ok, pronto, vocês fizeram os exames e foi descoberto que o paciente está com resistência à insulina ou já está assim com muitos analitos marcando que ele está desenvolvendo uma resistência à insulina. O que você pode fazer? Primeira coisa é recuperar os minerais e as vitaminas desse paciente para que ele tenha matéria-prima para que o corpo trabalhe bem. Ponto. Segunda coisa é orientar esse paciente em relação aos hábitos de alimentação. Uma vez que você já sabe que triglicérides mostra o tanto de lixo que o paciente está comendo, prova para o paciente que ele está cheio de lixo e oriente esse paciente. Se você achar necessário, se esse paciente tiver uma dificuldade de alimentação, se for necessário, encaminhe esse paciente para um profissional nutricionista. Que o profissional nutricionista ele é o mais competente para nos ajudar em relação a montar um plano alimentar para o paciente. Agora, se vocês forem apenas orientar assim, olha, diminua o açúcar, não come muita farinha branca, evita derivados de leite, tal, e explicar por quê. E o paciente sozinho, ele já for conseguindo desenvolver esses bons hábitos, beleza. Caso ao contrário, gente, encaminha. Porque aí o nutricionista vai conseguir prescrever ali uma dieta, um plano alimentar que vai ajudar muito esse paciente a sair aí desse quadro de resistência à insulina. Mas fiquem cientes o seguinte, que se o paciente não diminuir a quantidade de lixo que ele come, ele não vai sair do quadro de resistência à insulina. Então você pode fazer qualquer tipo de procedimento nesse paciente que não vai ter uma resposta satisfatória. Aí vocês vão poder se defender que a culpa não é sua, a culpa é dele, tá? A culpa é do paciente. Mas isso você consegue comprovar e falar baseado nos exames. E uma outra coisa muito importante é o seguinte, a nossa célula, ela tem outras formas de consumir aquele excesso de glicogênio que ela acumulou, aquele excesso de gordura que ela acumulou, de triglicérides, através da atividade física. Só que essa atividade física não é uma caminhada, vou passear, não. Precisa de ser uma atividade física que o paciente, ele quase chega em exaustão, que ele cansa, que ele respira assim bem ofegante, que ele molha a camisa, que a mulher sua o couro cabeludo a tal ponto de estragar a escova do cabelo. Por quê? Porque aí, quando ele faz essa atividade física acelerado, há o aceleramento do coração, então os batimentos cardíacos ficam mais fortes, consequentemente esse paciente precisa de queimar mais energia do que essa energia fácil que está ali para nós. Aí ele começa a queimar as calorias que estão causando ali o acúmulo nas vísceras, na gordura localizada, e aí ele começa a queimar o triglicérides também. A única forma do paciente diminuir o triglicérides dele é através de dieta e de exercício físico. Atividade física intensa, gente, não resolve caminhar, tá? Vou dar uma caminhadinha ali, vou passear? Não resolve, tem que ser aquela ofegante mesmo. Se o paciente conseguir mudar esses hábitos, vocês vão ver que através dos exames laboratoriais de 2 ou 3 meses depois, vocês podem reavaliar que o paciente já está tendo um quadro de melhora. Se o paciente te ajudar, vocês vão ver que tudo dá certo. Mas para isso é necessário também suplementar esse paciente, orientar em relação à alimentação para diminuir o lixo e atividade física intensa, tá? Vamos ver o que mais. Bem, eu já anotei tudo que eu queria conversar com vocês em relação a isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse assunto? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta?
Tranquilos? Nenhuma dúvida sobre resistência à insulina? Certo? Tem umas perguntas antes? Deixa eu ver se eu consigo ter acesso. Alguém mandou assim: sou de Goiânia, como faço para consultar comigo, né? Com você. Olha, eu posso te ajudar através de consultas online. Aí você me manda mensagem em inbox aí do Instagram que a gente vai alinhando esses detalhes, tá? Mas eu faço sim consultas online e eu posso te ajudar de alguma forma. E quem tem isso não pode doar sangue? Geralmente o paciente que ele é diabético, ele geralmente não pode doar sangue, tá? Mas essa nem é a questão mais grave, né? De doar sangue ou não doar sangue. É o tanto que isso vai te desenvolver uma síndrome metabólica. Ah, gente, voltando para essa síndrome metabólica, quando o paciente ele está muito inflamado, essa inflamação ela começa a acometer também os vasos sanguíneos. O epitélio dos vasos sanguíneos começa a ficar mais frágeis. Por isso que a gente tem uma chance maior de ter um acidente cardiovascular, por exemplo, porque como os vasos sanguíneos eles estão muito inflamados, eles estão mais frágeis, se a gente tem aí uma tendência, né, a ter não é tendência, né? Eu até vou falar aí sobre as placas de ateroma, esse paciente pode vir a ter aí um AVC, ele pode ter uma doença cardiovascular, e isso acontece porque quando a gente está com os vasos sanguíneos muito inflamados, as artérias, elas precisam de ter uma certa pressão nas artérias para que o sangue circule tranquilamente pelo corpo. E essa pressão nas artérias, ela bate na parede das artérias e aquilo causa um trauma. Mas se o organismo ele estiver saudável, se ele estiver perfeito, o fluxo sanguíneo nas artérias, esse trauma que ela vai causando nas artérias, isso é normal. O próprio organismo consegue reparar isso sem grandes transtornos. Agora, quando os vasos sanguíneos eles estão frágeis por causa dessa inflamação que nós temos, que é uma inflamação sistêmica, o próprio fluxo do vaso sanguíneo, quando bate na parede do vaso, cria um trauma, cria uma lesão. Aí nessa hora, o que acontece? Com a tentativa de nos reparar e de nos proteger, o colesterol vai para aquela região junto com o cálcio e cria ali uma placa. Para quê? Com a intenção de reparar aquela lesão que teve na artéria. E essa placa, ela tem dois problemas muito importantes, que é a famosa placa de ateroma. Dois problemas. Primeiro, se essa placa vai ficando ali e vai acumulando mais placas, chega uma hora que o fluxo daquela artéria vai ficando mais pequenininho, mais apertadinho, vai ficando cada vez mais obstruído. Então começa a ter uma deficiência de circulação naquela região, ou pode obstruir tanto que o sangue não passa. Quando o sangue não passa, pode acontecer duas coisas. O aneurisma, porque aí daquele obstáculo para frente não vai oxigenação, aí tem um aneurisma. Ou o sangue chegou ali naquele obstáculo tão forte que chegou e ele rompeu o vaso, porque o vaso está frágil. Quando esse vaso rompe, aí nós temos o derrame, que é o extravasamento. De qualquer forma, essas duas situações podem até levar à morte do paciente, de acordo com qual artéria que foi acometida. Normalmente, a artéria que mais acomete são a artéria do coração, a coronária, ou artérias do cérebro, que são artérias mais finas. Como elas são mais finas, pequenas placas fazem com que elas ficam obstruídas, e isso dificulta aí a situação, tá? Então, o paciente, quando ele começa a ter uma inflamação sistêmica, quando eu conversei com vocês na live da inflamação sistêmica, eu falei assim, é tão silenciosa a inflamação sistêmica que às vezes o paciente, quando descobre, ele teve uma morte súbita. Aí ele teve uma morte súbita e descobriu que está inflamado. A resistência à insulina, ela começa com uma inflamação pequena, aquilo vai se agravando e vai virando um ciclo. Quanto mais resistência, mais inflamação, mais inflamação, mais inflamação e vira um ciclo. E esse ciclo, ele leva também para uma inflamação subclínica. Então, o sintoma também é a mesma coisa, morte subclínica.
morte aguda, tá? Então, o paciente, nós temos que ficar atento nos sinais que o paciente nos dá na nossa pele. Deus, a natureza, foi muito sábia quando criou aí as disfunções de pele. E principalmente, ele foi mais inteligente ainda quando ele colocou essas disfunções de pele no nosso rosto. Porque se nós tivéssemos essas disfunções de pele nas costas, atrás do joelho, no pé, onde a gente tampa, onde que não fica exposto, nós não daríamos importância. Agora, como essas disfunções, elas acometem o nosso rosto e o nosso cartão postal, é a nossa vaidade, aí a gente tem intenção de reverter, então a gente procura ajuda. Então, quando eu falo para vocês, profissionais estetas, que entender de exames laboratoriais é muito mais do que promover melhores resultados, é que vocês vão promover para o paciente saúde. Vocês vão conseguir fazer com que esse paciente viva 15, 20 anos a mais. Um paciente que tem resistência à insulina, se não cuidado, se não controlado, esse paciente tem uma chance de morrer 20 anos mais cedo do que um outro paciente que tem isso controlado. E isso não sou eu que estou dizendo das minhas palavras, assim, da minha cabeça. Isso está descrito na literatura científica. Então, olha, tão grandioso é nós sermos profissionais que são capazes de promover a vida do paciente 20 anos a mais. Então, assim, os pacientes que vêm procurar estética, que vêm nos procurar, eles não estão procurando doença. O paciente, ele não se sente doente, ele não tem sintomas, sinais de doença. Eles vêm nos procurar porque eles querem beleza, eles querem ego, autoestima, satisfação, né? E esses pacientes são os pacientes que geralmente mais têm problemas subclínicos. Por que eles mais têm? Porque não tem sintoma. Pacientes que não têm sintoma, mas já têm disfunções de pele, é só questão da gente procurar com carinho que nós vamos achar um problema. Então, o paciente que ele vem para nós, se nós tivermos o domínio dos exames laboratoriais e nós fizermos uma boa anamnese e juntar essas informações, nós seremos capazes de livrar esse paciente de uma morte precoce, de um AVC, de uma doença cardiovascular, de depressão. Pacientes inflamados, pacientes estressados, geralmente são pacientes deprimidos. Pacientes com ausência de minerais, ele vai ter uma deficiência nos hormônios da tireoide. Deficiência de hormônios da tireoide faz com que o paciente tenha a sensação dos mesmos sintomas de um paciente deprimido. O paciente, ele pode vir a ter uma doença degenerativa, que é o Parkinson, que é o Alzheimer. Tudo isso, nós somos capazes de orientar esse paciente e de reverter essa situação. E o melhor, nós teremos argumentos para fazer isso, recursos para fazer isso, sem passar por cima de ninguém, sem invadir a área do médico, do biomédico, do dentista, do nutrólogo, do outro, de qualquer um. Por quê? Porque se você tem o domínio dos exames laboratoriais, se você reconhece que está tendo uma disfunção e se você sabe, através da ortomolecular, como repor esses minerais, repor esses nutrientes para esse paciente, como desinflamar esse paciente, como antioxidar esse paciente, você pode fazer isso, você e o paciente, e você salva a vida do paciente. Aí vem a consequência. Qual é a consequência? Uma pele mais bonita, uma pele livre de mancha, livres de acne, livres de alergia, queda de cabelo a gente consegue controlar, as unhas ficam melhores, o paciente começa a produzir mais colágeno e mais elastina, então o rosto por si só, ele dá uma rejuvenescida. Quando vocês forem pegar esses pacientes, a minha sugestão é o seguinte: antes de vocês suplementarem eles com qualquer coisa, tira uma foto do paciente. Tira uma foto numa luz boa, sabe? No mesmo ângulo, com o mesmo fundo de parede, com a mesma distância. Tira uma foto boa desse paciente. Aí você suplementa esse paciente por 2 meses e tira uma nova foto. Vocês vão ver o tanto que esse paciente rejuvenesceu sem você pôr a mão nele.
É incrível como o paciente fica melhor. Essas ruguinhas aqui próxima dos olhos, ela melhora demais, muito, muito, por causa da hidratação. A hidratação aqui fica melhor. Então aí, gente, quando eu falo que os exames laboratoriais, eles são capazes de otimizar os seus resultados, eles são sim, mas é uma consequência. Primeiro você vai levar esse paciente a ter uma saúde e aí ele vai te devolver tendo uma pele melhor. E é muito gratificante isso, é muito gratificante. Então, deixa eu ver se tem mais dúvidas. Como faço para diminuir essa inflamação? Seria apenas cortar o açúcar? Não, não somente o açúcar, principalmente o açúcar. Mas nós temos que pensar que a glicose, ela não vem somente do açúcar, ela vem dos carboidratos. E o que faz mal pra gente são os carboidratos industrializados. Gente, antigamente, quando nós tínhamos aí na nossa mesa mais alimentos de Deus, nós tínhamos pessoas menos inflamadas. Hoje, de acordo com esse acesso a alimentos industrializados, nós estamos tendo uma geração de pessoas doentes, uma geração de pessoas com manchas, uma geração de pessoas depressivas. Vocês já pararam para pensar o tanto que a depressão está aumentando no mundo? E muitas das vezes é por ausência de minerais, ausência de vitaminas. Porque esse organismo não está conseguindo fazer o ciclo perfeitamente, não está conseguindo produzir hormônios, não está metilando, não está desintoxicando, está acumulando metais pesados. A nossa alimentação hoje está muito rica em metais pesados. E os metais pesados, eles têm tropismo pela essa parte occipital do cérebro e ele começa a comer o nosso cérebro, a oxidar o nosso cérebro. E é isso, a gente tem uma tendência maior a ter doenças degenerativas. Se a gente conseguir desintoxicar esse paciente dos metais pesados, a gente consegue controlar melhor a vida dele. Aí vocês pegam um paciente que tem no histórico dele, assim, a minha mãe tem câncer de mama, meu pai teve câncer de próstata, o meu tio teve Alzheimer, a minha avó teve Parkinson, não sei o que, sabe assim, tudo de ruim. Aí o que você pensa assim, nossa, coitado de você, você tá difícil. Aí nós temos um fator que chama epigenética. Eu já conversei aqui algum dia sobre epigenética, mas como tem pessoas novas aqui, vamos falar sobre isso. Em 2003, nós tivemos o projeto Genoma, que foi um dos maiores projetos desenvolvidos mundialmente. A intenção desse projeto Genoma era mapear todo o gene que nós humanos temos no corpo. E para isso eles contaram com os melhores cientistas de todo o mundo. Inclusive o Brasil teve cientistas que participaram desse projeto também, graças a Deus, fomos convocados. Aí, quando eles foram fazendo esses projetos, que eles terminaram o trabalho, eles descobriram que nós, seres humanos, nós temos menos gene do que um grão de arroz. Tipo assim, nós temos 50 genes, o grão de arroz tem 150. Quer dizer, um grão de arroz que é muito menor que nós, tem muito mais genes do que nós. E aí, foi descoberto que nós temos muitas bactérias. Nosso corpo é muito mais bactéria do que matéria, tá? Mas isso é assunto para uma outra live. Deixa eu comentar aqui no foco. E aí, esse projeto Genoma, ele descobriu a seguinte coisa. Que, por mais que nós tenhamos na nossa genética fatores patológicos, por exemplo, na nossa genética do câncer, da diabetes, do Alzheimer, enfim, de doenças graves, nós temos esse gene. Cabe a nós ativar esse gene ou não ativar esse gene. Então, esse projeto Genoma, ele veio para nos desmistificar aquela tragédia assim, de nossa, minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer também. O meu pai morreu de doença cardiovascular, eu vou morrer também. Ah, alguém tem diabetes na família, muito próximo, eu vou ter também. Então, esse projeto Genoma, ele veio para nos alertar de que nós não somos obrigados a herdar essa herança genética e a desenvolver isso. Ou seja, nós temos o gene, perfeito, nós temos o gene. Cabe a nós a desinflamar esse corpo e a ter alimentação propícia para não ativar aquele gene. Esse projeto, ele constatou
que se você tem um corpo muito inflamado ou um ambiente muito desconfortável, um ambiente mais depressivo, se você não consegue dormir bem, se você é um paciente todo deprimidinho assim, você tem uma tendência maior a estimular e ativar esses genes. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência aí pela minha herança de genética a ter Alzheimer. Alzheimer. Eu tenho essa tendência. Então, eu já sei que eu tenho essa tendência, eu tenho esse gene em mim, eu sei que eu tenho. Então, eu preciso de tomar conta, de proporcionar a minha vida de modo que o meu corpo inflame menos. Porque o corpo, quando ele está inflamado, quando ele está cheio de radicais livres, eu consigo fazer com que esses radicais livres possam ativar esses genes, fazer essas mutações e ativar esse gene. Então, de acordo com o que você conversar com o paciente, ver ali todo o histórico desse paciente, e se o paciente estiver disposto a colaborar contigo, você pode, inclusive, livrar esse paciente de assumir essa herança hereditária que ele tem. Então, você pode dar recursos através da suplementação desse paciente a não ativar esse gene. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é muito bom, né? Então, nós, como profissionais da área da saúde, nós temos muito mais para oferecer para o nosso paciente do que somente um botox, um fios, preenchimento, enfim, procedimento de uma forma geral. Cabe a nós saber usar desses recursos, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para eu responder. O álcool pode influenciar a resistência à insulina? Sim, com certeza. O álcool ele faz parte dos alimentos inflamatórios. Hoje nós temos alguns alimentos que são meio que vilões, que são eles o glúten, a caseína, o álcool e o glúten, né, que é o carboidrato industrializado. Só tem glúten em carboidrato industrializado, se não for, não tem. Então, esses alimentos e o açúcar, esses alimentos são alimentos altamente inflamatórios. E isso você vai ter certeza dosando o triglicérides do paciente. Então, por mais que o paciente fale assim, eu como frango e salada a vida inteira, tudo bem, vamos ouvir. Aí dosa o triglicérides desse paciente, vê quanto que tá. Aí se o paciente tiver com triglicérides baixo, nossa, que gracinha, ele realmente é um paciente comportado. Se não tiver, é difícil, é um paciente que tá tendo aí muito lixo. Então, o álcool, ele agride muito as nossas células, e ele causa essa inflamação. O próprio álcool sozinho, por si só, ele já estimula um processo inflamatório. E quando nós temos um corpo que já está aí com uma tendência à resistência à insulina, que já está aí meio que se inflamando, o álcool acelera essa inflamação, então ele acelera o processo de resistência à insulina. Ou seja, ele acelera o diabetes tipo 2 desse paciente. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bem, gente, não tem nenhuma pergunta aqui nas mensagens. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Tudo bem? Bem, então para finalizar a live, eu gostaria de falar para vocês sobre o curso Você no Topo, análise e interpretação de exames laboratoriais voltados para a estética associado com a ortomolecular. Por que associado com a ortomolecular? Não resolve vocês terem o domínio dos exames laboratoriais se vocês não tiverem conhecimento e recurso para corrigir a situação. E grande parte de corrigir os problemas é sabendo suplementar esse paciente de acordo com o oligoelemento que ele está com falta. Então, esse curso vai oferecer para vocês condições de avaliar esse paciente de uma forma geral e também de reparar, de conseguir neutralizar, dar subsídios para que esse paciente não evolua para essa inflamação, tá bom? O curso, ele abriu as inscrições hoje, às 7 horas, às 19h07. E para quem se inscrever hoje, até às 23h59,
vai ter aí um mega desconto, tá? É um mega desconto de verdade, são quase R$500 de desconto, ou chega a ser R$500, não lembro muito bem, mas é um mega desconto, tá? Então, para você que quer ser um profissional diferenciado, que quer conseguir abordar o teu paciente de uma maneira mais completa, que quer oferecer recursos para que o seu paciente responda bem aos seus procedimentos e principalmente para você que é um profissional que se enxerga um verdadeiro profissional da área da saúde, comece a olhar o seu paciente sendo um profissional da área da saúde e promova a saúde ao teu paciente. Nós temos essa obrigação para com a humanidade. Nós escolhemos ser profissionais da área da saúde. Então, nós temos essa responsabilidade para com as pessoas, principalmente para os pacientes que nos procuram, e a nossa responsabilidade ainda é maior, tá? Então, o domínio dos exames laboratoriais vão fazer com que vocês pensem diferentes, pensem exatamente fora da caixinha, que vocês ofereçam outros recursos, que vocês tenham argumentos para conversar com o paciente de uma forma muito transparente, muito límpida e apresente para ele todos os problemas desse paciente, tá? Então fica aí o meu convite para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a se inscrever aí no curso Você no Topo. É um curso online, tá? Ele é 100% online. Então, você pode escolher aí o horário, o local que melhor te atende para poder estudar. E no decorrer aí desse curso, do tempo que vocês terão de acesso a esse curso, vocês terão 1 ano de acesso a esse curso, nós vamos ter alguns encontros online para a gente poder discutir algumas dúvidas, discutir casos clínicos e trazer para nossa realidade, porque aí vocês já terão exames para a gente poder argumentar junto, já terão aí uma experiência clínica. Então nós teremos vários encontros aí no decorrer do curso online para que a gente consiga debater aí e colocar na prática esse curso. Ele foi feito literalmente planejado e pensado em profissionais estetas. Quem acompanhou aí a semana Você no Topo, assistiu na primeira aula o meu depoimento com a minha disfunção de pele e o porquê que a partir daquele momento eu quis mudar de atitude, de pensamentos, de tudo, tá? E eu com certeza me considero um profissional muito mais completo depois disso. Então fica aí o meu convite para vocês que tiver interesse, se inscrever no curso A Semana Você no Topo, tá bom? E todos os dias dessa semana, às 20h07, nós teremos live aqui no meu Instagram, sempre aí com o intuito de conversar sobre algumas disfunções metabólicas que interferem nos procedimentos estéticos. Então, se você tiver interesse em participar, se acha que esse assunto é interessante e que possa te agregar, seja muito bem-vindo a participar. Então, nós teremos live de hoje até sexta-feira, às 20h07 aí, tá bom? Pessoal, um abraço. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por vocês estarem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou se surgir alguma dúvida que vocês pensem, lembrem depois, pode me mandar mensagem no inbox do Instagram. Geralmente eu respondo todas as mensagens do Instagram. Alguém aí que já mandou sabe que eu realmente respondo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Gleidson, cresci muito na semana, você é top. Ah, gratidão! Um beijo no coração. É muito fofinho quando a gente ouve esse tipo de mensagem, Gleidson, porque aquece o coração da gente, né? A gente fica com o ego feliz, fica satisfeito e entende que nós estamos no caminho certo. Eu realmente tenho a intenção de agregar valor na vida de vocês. Eu quero que vocês se tornem profissionais diferenciados, que pensem fora da caixinha e que saiam da mesmice, gente. Se vocês forem pensar, o número de profissionais estetas, eles têm aumentado muito. E vão aumentar cada vez mais, porque a estética é uma área gratificante, é muito gostoso ser profissional da estética. Então, a tendência é que os novos profissionais também vão querer formar e entrar nessa área. Então, quando a gente precisa de pensar em se destacar, em oferecer para o paciente algo a mais, algo que agregue a vida dele, algo que verdadeiramente faça a diferença. Então, quando vocês conseguirem promover saúde para esse paciente,
bem-estar, longevidade e, consequentemente, melhorar os resultados estéticos, vocês serão profissionais diferenciados dos demais da sociedade. Então, nós temos que começar a nos destacar. Nós temos que oferecer coisas a mais, nós temos que ir além, nós temos que pensar diferente. Nós estamos vivendo num mercado muito competitivo, onde as pessoas estão cada vez mais atropelando aí a estética, e eu percebo que alguns pacientes não estão, que alguns profissionais não estão nem pensando no paciente, estão pensando em vender procedimentos, em ganhar dinheiro, em fazer e depois ver o que acontece. E hoje, gente, não dá pra ver o que vai acontecer, porque o paciente tá aí, o paciente é um paciente vivo, é um corpo, é um paciente que tem sentimento. Se você fizer alguma coisa errada ou não, e não desenvolver aquilo perfeitamente, com o avanço que nós temos hoje das redes sociais, isso pode nos causar muitos transtornos. Então, comece a pensar diferente. Aí fica aí a minha sugestão, tá? Eu com certeza acho que o curso Você no Topo vai agregar valor na vida de vocês. E claro, por ser um curso meu, que eu estou vendendo, que eu fiz, com certeza eu vou só falar elogios, né? Então eu fico aí a minha sugestão para vocês fazerem esse curso. Quem fizer, depois me conta o que achou, me dá sugestões, me dá feedback para eu ir melhorando, me fala aí como é que as coisas vão evoluindo, a mudança que vocês teve na vida como pessoa, como pensamento, como profissional, como que foi aí com o paciente. Vai me dando esses retornos aí, tá certo? Gente, eu sou super acessível. Quem já conversou comigo aqui no Instagram, no direct, sabe que eu sou super acessível, que eu respondo as mensagens, que se eu não sei eu vou atrás da informação, eu tento colaborar de uma forma geral, tá? Mas para isso eu preciso que vocês também me dão aí esse feedback para que eu consiga ajudar. E outra coisa, gente, eu não sou dona da verdade, tá? Eu nunca fui, nunca serei. Então, assim, se vocês têm um artigo interessante, tem um assunto bacana, tem uma técnica que domina, tem algo para me ensinar, seja muito bem-vindo, eu vou acolher muito bem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até amanhã.